Água é o elemento vital para todos e isso não podemos negar. Mas já pensou se as pessoas se transformassem em zumbis depois de tomar essa preciosidade? No filme de hoje, eu vou contar para vocês o que aconteceu com uma população que vivia em uma ilha do Canadá. O filme começa mostrando alguns funcionários pulverizando produtos químicos em um campo de golfe para que a grama fique verde para sempre, mesmo em um período onde a neve estraga o gramado. Dessa forma, os milionários poderão continuar jogando golfe o ano todo sem maiores problemas. No dia seguinte, um cara milionário chamado Michael vai ao campo de golfe para verificar se a grama está verde e, assim, ele se sente muito feliz por poder praticar seu esporte favorito. Ele chama sua esposa Maud para vir brincar um pouco no campo de golfe. Quando ela chega, Michael fica chateado ao ver que ela também trouxe o cachorro encrenqueiro que ela tem de estimação. Ao mesmo tempo, conhecemos Andrew, um jovem que vive com sua mãe e a irmãzinha de 2 anos chamada Anne. Apesar de ter uma babá, ele fica a maior parte do tempo responsável por cuidar da pequenina enquanto sua mãe vai trabalhar. Só que ele não tem o menor jeito com crianças. Anne até cai do sofá por falta de cuidado dele. Assim como toda criança, Anne chega a derrubar a TV por ser extremamente inquieta. Felizmente, Andrew percebe isso e evita um acidente. Enquanto isso, no campo de golfe, os ricos fazem a festa em uma partida. Todos estão se divertindo quando, de repente, algumas gotas de fertilizante caem no buraco e levam um vírus que se multiplica muito rápido até as tubulações de água potável da ilha. Não muito longe dali, um homem bebe um copo d'água e começa a se sentir mal. Os dentes dele começam a ficar verde, assim como seus olhos. Alguns segundos depois, o cara se transforma em zumbi e entra no banheiro onde sua esposa está repousando na hidromassagem. Ele rapidamente arranca um pedaço do pescoço dela e os dois começam a se transformar em zumbis. Voltando para os milionários, eles chegam em casa e levam um grande susto ao verem que todos os seus empregados se transformaram em zumbis. Ao serem perseguidos, eles tentam se proteger como podem. Nesse momento, o cachorro encrenqueiro morde Maud. O animal, depois de rolar no gramado do campo de golfe, se infectou com o mesmo vírus. Mas como os zumbis são rápidos, um deles consegue entrar na casa. O milionário consegue se trancar em seu quarto enquanto vê tudo acontecendo. Por outro lado, um policial chamado Dan recebe uma ligação de sua vizinha que diz ter bisbilhotado pelo bairro e percebeu que seus vizinhos estão agindo de maneira muito estranha. Então ele vai investigar o que está acontecendo. Mas ao chegar na casa dos senhores, a senhora que havia chamado os serviços de emergência se transformou em zumbi e quando começa a persegui-lo, ele corre mais rápido que pode até entrar em seu carro. Então ele recebe uma ligação da filha, chamada Patrícia, que também relata que a cidade está tomada por seres estranhos. Mas ela não responde porque também está tendo uma briga com um zumbi. Mais tarde, a mãe de Andrew volta para casa, onde começa a se sentir mal. Aparentemente, ela tomou água contaminada enquanto fazia um suco de espinafre. De repente, ela começa a ficar verde e se transforma em zumbi. Andrew, a princípio, pensou que ela estivesse brincando, mas mesmo assim, fugiu ao perceber que seria atacado por sua própria mãe. Então ele sai correndo de casa. Por sorte, Dan aparece de carro e atropela a mulher. Andrew ainda tenta ajudar sua mãe, mas Dan impede ele dizendo que a mulher está infectada por alguma coisa. Mesmo sendo avisado, ele pega sua mãe pelas pernas e leva ela para casa. No caminho, vários zumbis tentam atacá-lo, mas como Andrew é ágil, eles não conseguem alcançar o garoto enquanto entra na casa e chama a polícia. Mas nesse momento, a mãe dele tenta morder Anne. Por sorte, a mãe deles está rastejando por causa do impacto com o carro que fez ela ter a mobilidade reduzida. Então, Andrew consegue trancar ela no banheiro. Dan vai até o trabalho de sua filha e logo percebe zumbis por toda a parte. Quando ele é atacado, luta freneticamente contra as criaturas. Enquanto isso, o governo ordena que destruam a ponte que liga a ilha à cidade, porque não querem que o vírus zumbi se espalhe. Por causa da bomba lançada na ponte, toda a ilha fica sem luz. Na manhã seguinte,
Andrew leva algumas plantas para sua mãe, tentando fazer ela comer alguma coisa que não fosse cérebro. Mas, ao abrir a porta do banheiro, percebe Anne brincando com ela, separadas apenas pelo vidro do box. Então Andrew tenta distrair a mulher para que não morda a criança. Assim, ela rasteja pela sala indo atrás de Andrew e esbarra na TV que cai sobre a cabeça dela e faz voar meleca verde para todo o lado. Não se sabe se a TV era muito pesada, apesar de ser um modelo LED, ou se o crânio dela estava muito frágil, mas só sei que foi assim que a mãe zumbi foi derrotada. Depois disso, Andrew pega sua irmãzinha e abre a porta de entrada para que os zumbis entrem. Enquanto as criaturas estavam procurando por toda a casa, Andrew sai em disparada e chega a um supermercado onde Dan está. Eles então se abrigam em segurança. Andrew agradece e diz que precisam fugir da ilha, mas Dan diz que não podem fazer isso porque destruíram a ponte e não podem nadar, já que a água está muito fria. Na verdade, essa foi a desculpa dele, mas o cara já sabia que a água poderia ser a fonte de infecção. Nesse momento, Andrew leva um susto ao ver Patrícia trancada em um depósito, pois aparentemente ela também se transformou em zumbi. Mas apesar disso, Dan não perde a esperança de encontrar uma cura e salvar a filha daquele mal. Enquanto isso, Michael entra em contato com a empresa que fabricou o fertilizante para contar o que está acontecendo. Um consultor diz a ele que enviarão um especialista para consertar toda a bagunça. Do outro lado da porta, vemos que o cachorro está esperando Michael sair do quarto para morder a perna dele. De volta ao supermercado, Andrew consegue entrar em contato com seu amigo Patrick, que trabalha no departamento de polícia da cidade. Ele diz que precisa de ajuda para sair da ilha, mas Patrick diz que não pode ajudar, porque se um infectado chegar à cidade, tudo sairá do controle. Ao ouvir isso, Andrew fica chateado com a forma como os moradores da ilha estão sendo tratados. Ao desligar a chamada, Andrew diz a Dan que eles precisam descobrir como o vírus zumbi chegou à ilha, para que possam encontrar um antídoto. Dan responde que já sabe. A água está infectada. A teoria dele faz sentido quando Andrew percebe que não bebeu água e sua mãe, sim. No dia seguinte, os agentes da empresa de fertilizantes chegam à casa de Michael, onde ele diz que queimou todos os documentos que os incriminavam. Mas como as agentes não confiam nele, elas pegam uma amostra do fertilizante e fazem Michael engolir. Michael, instantaneamente, se transforma em um daqueles monstros verdes. Ao sair do supermercado, Andrew coloca uma cesta de metal na cabeça de Patrícia para que ela não possa morder ninguém. Ao entrarem no carro, eles aceleram para chegar à empresa de água potável. Mas antes de entrarem, Andrew diz a Dan que eles devem deixar sua irmãzinha no carro, porque ele não quer que nada de mal aconteça a ela. Então, Andrew concorda em deixar a garotinha e são obrigados a levar a Patrícia com eles, por motivos óbvios. Não tem como deixar uma criança sozinha perto de um zumbi, né? Quando eles entram na fábrica, Patrícia foge e corre em direção a um tanque de água. Dan vai resgatá-la, mas nesse momento, um zumbi muito cabuloso emerge do tanque e tenta morder Dan. Mas uma coisa acontece. Patrícia, que estava bem na frente de Dan, impede que o zumbi morda ele. Isso porque eles sentem o cheiro um do outro e reconhecem quem é zumbi ou não. Mesmo assim, Dan agarra o braço de Patrícia e tenta puxar ela para longe. Mas ela apodreceu. O braço dela se solta nas mãos dele. Dan fica paralisado ao ver que desmembrou Patrícia. Enquanto isso, as agentes vão ao campo de golfe para começar a espalhar a cura. São duas mulheres bem vestidas e com rostos praticamente iguais. Eu diria que são gêmeas ou estão muito bem uniformizadas. Elas chegam disparando contra todos os zumbis que tentam atacá-las. Voltando à fábrica, Dan consegue sair com Patrícia. Eles agora sabem que com ela na frente, os zumbis não atacariam por causa do cheiro que fazem eles acreditarem que Dan e Andrew são zumbis também. Eles então saem da fábrica e antes que os zumbis os alcancem, eles entram no carro. Dan diz a Andrés que vão à casa de Michael, suspeitando que ele tenha algo a ver com o que está acontecendo. Mas ao chegarem na casa, eles veem que Michael também se transformou em um zumbi. Dan vai ao porão em busca de evidências que o incriminem, enquanto Andrew cerca a casa com almofadas e cadeiras para se proteger enquanto investiga. Quando Andrés volta à sala,
fica apavorado ao ver que sua irmãzinha não está mais lá. Então ele sai para procurá-la por toda a casa. Enquanto isso, Dan encontra um álbum no porão que as agentes haviam colocado para explodir a casa e eliminar qualquer evidência de que sua empresa era a culpada de tudo. Mas quando Dan desativa a bomba, as agentes recebem uma notificação e voltam para a casa para ver o que aconteceu. Ao entrarem na cozinha, encontram Annie. Nesse momento, elas jogam o fertilizante na pobre garota, fazendo com que ela coma. Poucos minutos depois, Andrew fica muito feliz ao encontrar Annie e diz que vão para um lugar seguro. Mas nesse momento, as agentes aparecem. Andrew estava com sua irmãzinha nos braços. De repente, a garotinha começa a sofrer as mutações e morde uma das agentes. Por outro lado, Dan morde e acaba por se transformar em zumbi também. Uma das agentes, vendo que a comparsa dela estava se transformando em zumbi, se recusa a deixar isso acontecer e joga o antídoto no chão. Todos que estavam no ambiente voltam ao normal. As duas agentes, com medo de que o antídoto não tivesse surtido efeito, atiram uma na outra e se finalizam ali mesmo. Depois do que aconteceu, Andrés grava um vídeo pedindo ajuda, que se torna viral, e graças a isso, muitos militares chegam à ilha. Mas em vez de ajudar, eles estão apenas exterminando geral, e não importa se estão infectados ou não. Quando os militares encontram Dan, ele tenta convencê-los de que não é um zumbi, mas quando veem que Patrícia está junto dele, os militares não pensam duas vezes para abrir fogo contra ele. Quando Andrew vê o que está acontecendo, ele decide tentar escapar da ilha atravessando o rio a nado. Enquanto ele está a caminho, o antídoto começa a fazer efeito nele e o traz de volta ao normal. Por sorte, os garotos veem à distância que uma senhora está se aproximando em um barco. Eles pedem a ela que os ajude. Como a senhora é uma boa pessoa, ela concorda em levá-los para a cidade. No caminho, Andrew pega o braço de Patrícia e o joga na água, se perguntando por que estaria com o braço de uma zumbi. Enquanto isso, no fundo da água, um peixe se aproxima do membro de Patrícia e devora, dando a entender que o vírus continuaria a assombrar não só a pequena ilha, mas tudo e todos que puder alcançar. Esse foi o recap do filme de 2021 chamado Brain Freeze. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão, tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo recap.